Fala galera, Inter 3, São Paulo 3. É um jogo corrido, um jogo pegado, mas para nós colorados fica aquele gostinho amargo, porque o Inter teve 3 vezes à frente do placar e não conseguiu sustentar o resultado, principalmente pegando um São Paulo desfalcado, e o São Paulo estava muito desfalcado e a gente esperava uma vitória. Acho que o jogo passa, as falhas defensivas do Inter passa pelo aspecto tático da partida, né? E a gente vai tentar entender aí o que aconteceu. Acho que o Mano fez algumas escolhas erradas, enfim. Mas vamos. Antes disso, eu quero te convidar para te inscrever no canal. Para quem gosta aí de uma análise mais tática, mais profunda das movimentações dos jogadores ali, do coletivo, vai lá, te inscreve, ativa o sininho, dá o teu like aí e vamos em frente. Começando pela parte ofensiva, que a gente sempre começa aqui no canal. O Mano escalou o time com Heitor, Moledo, Mercado e Moisés, Gabriel, Edenilson, Depena, Maurício, Pedro Henrique e Alemão. Do ponto de vista ofensivo, nada muito diferente daquilo que o Inter vem apresentando. Pedro Henrique na ponta, né? Gabriel sustentação, Edenilson e o Depena fazendo esses dois homens um pouco mais à frente, e o Maurício rodando aqui como meia, igual foi o jogo do Atlético, com o Depena tendo essa incumbência de às vezes entrar pelo corredor ou por dentro, o Moisés um pouco mais solto. Esse lado esquerdo não funcionou tão bem quanto o jogo do Atlético, o Moisés foi um pouco mais contido, Depena mal tecnicamente no jogo, e o Maurício também oscilando demais dentro da partida. Então a ação ofensiva do Inter ficou a cargo do Edenilson e do Pedro Henrique abastecer o alemão ali. Ainda assim conseguimos construir 3 gols na partida, né, de transição ofensiva, de enfrentamento pessoal do Pedro Henrique. Ainda assim conseguimos fazer 3 gols. No segundo tempo, o Mano, depois que o São Paulo empatou o 3-3, aí foi para cima, né, até ao meu ver mexendo errado, diferente. Pedro Henrique para lateral, o Estevão aberto numa ponta, o David. Então aí já tava, acho que o Inter já tava muito descaracterizado no fim do jogo, e aí sim não ia conseguir construir nada de mais valia. Mas eu quero me apegar na parte defensiva, vamos para a fase defensiva, que eu acho que foi o que fez a diferença no jogo, né? Então o Inter começa o jogo para defender da mesma maneira de sempre, né? Sem a bola, o Edenilson baixa do lado do Gabriel, Depena fecha o corredor esquerdo, Pedro Henrique o corredor direito, Maurício Alemão, né? O primeiro combate ali nos volantes são o zagueiro. O que fez a diferença no jogo ontem? O São Paulo tinha uma linha de 3 jogadores lá para sair, então já tinha superioridade aqui, então isso fez o Inter descer ainda mais. E o Rafinha soltava um pouquinho pro lado direito e tinha 2 ou 3 jogadores aqui contra o Depena e o Moisés. Por aí nasceu os 2 primeiros gols do São Paulo. O Inter não conseguiu marcar, o Gabriel não conseguiu compensar esse lado aqui, o alemão também não conseguiu ajudar muito aqui. E se o Mercado ou o Moledo, que estava uma hora a inverter os lados, tivesse que sair para fazer cobertura, quando um é batido, um sai para fazer cobertura, começa sempre a sobrar alguém, e foi assim que o São Paulo chegou nos 2 primeiros gols de empate, né? Tanto o primeiro quanto o segundo. O Inter não ajustou essa marcação, né? E baixou demais as linhas, baixou demais as linhas. O São Paulo conseguiu, tinha mais o Gabriel Neves aqui que o Inter não conseguiu achar também, que fez o jogo andar. Então o São Paulo conseguiu, empurrou o Inter para trás, o Inter também aceitou ser empurrado para trás. E o Inter não conseguiu sair disso o jogo inteiro. No segundo tempo, o Mano, para tentar corrigir essa falha defensiva, ele traz o Depena para jogar no corredor, empurra o Moisés para dentro e se defende com uma linha de 5. Acontece que uma linha de 5 atrás, o Inter até estancou os lados, a entrada pelos lados, mas aí tu perde força no meio e força de saída. Então no segundo tempo foi pior ainda do ponto de vista defensivo, não pior, pior no sentido de não conseguir contra-atacar. O Inter até defendeu melhor, né? O São Paulo não conseguiu ter tanta chance dentro da área, apesar de ter feito o gol, mas teve muito mais volume, porque daí sim empurrou ainda mais o Inter para trás, e o Inter ficou lá sem conseguir sair, né? Não tinha, o alemão não conseguia fazer aqui fechar o corredor. A gente pode ver no segundo gol que o alemão corre atrás do Rafinha, né? O Inter tá assim no segundo gol. O alemão corre atrás do Rafinha, tem um jogador aberto, o Depena não sabe se vai e se fica, o Depena correndo para trás para fechar o passe de corredor, o Rafinha conduz e cruza na área. Então o São Paulo alugou o campo do Inter e o Inter não conseguia sair, o Mano não conseguiu sair dessa ação do São Paulo. O que poderia ter sido feito, né? Ao meu ver, desde lá do início do jogo, vamos imaginar, vamos voltar para o início do jogo.
que o Inter tinha Gabriel, Edenilson, Depena, Maurício, Pedro Henrique. O que poderia ter sido feito? Uma marcação adiantada. Ah, mas não vai aguentar o tempo todo. Não vai aguentar o tempo todo, mas, né, estancaria um pouco, ao meu ver, o São Paulo ter dominado, ter tido tanto volume, principalmente no primeiro tempo e no segundo. No meio do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro, que teve muito volume. Então, subir um pouquinho a marcação e não deixar esses três zagueiros trabalhar com tanta facilidade. Poderia ser alemão, Maurício e Pedro Henrique, ou alemão, Maurício e Pedro Henrique. Né? O posicionamento dos três ali não interferiam muito, mas que eles casassem essa marcação lá na saída de bola para tentar tirar o São Paulo um pouco do conforto. Os meninos do São Paulo jogaram muito solto e isso aí me chamou a atenção. Né? Poderia ter alguém feito uma marcação mais agressiva no Gabriel Neves, aqui também o próprio Edenilson, né? Ter colado no Gabriel Neves. Acho que isso tiraria um pouco o São Paulo de prumo. É um resultado que nos tranca na tabela. A gente poderia ter ser vice, acabou não acontecendo, né? E vamos esperar que o Mano faça as correções aí pro andamento. É um jogo muito difícil contra o Palmeiras agora e o certo, o óbvio seria a vitória. O óbvio não, mas o importante seria a vitória, mas, né, a gente sabe que vai ser bem difícil. Mas para subir na tabela a gente precisaria de uma vitória para compensar esses pontos perdidos aí. Certo, galera? Dá o like lá, segue acompanhando o canal aí. Até a próxima.